Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula gratuita das 3 videoaulas, essa é a segunda. Lembrando que a primeira nós falamos de forma e estrutura e hoje nós vamos falar mais 2 segredos, que é o químico e o mecânico. Lembrando que são 5 segredos ou 5 pilares para que você realize um procedimento profissional, realista e perfeito. Então a gente falou de 2 segredos, falamos brevemente, tá pessoal? Eu preparei uma aula gratuita rápida, mas não é nada aprofundado. E a segunda aula nós vamos falar sobre o químico e o mecânico. Lembrando também que eu vou falar algumas coisas relevantes. O pessoal que tiver interesse em estar se especializando mais, se tornando um expert nessa área, a gente vai disponibilizar um curso Treinamento Microblade 360, que é uma demonstração das aulas para vocês saberem o que vai ser abordado nesse treinamento, nesse curso online. Então vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar do químico e o mecânico. Bom, então a gente vai falar brevemente sobre o químico. O que significa químico? Tudo que foi feito industrialmente, com ativos, tudo que foi realmente feito quimicamente. Pigmentos, anestésicos e as pomadinhas que a gente usa tanto para a hora do procedimento quanto depois para a cicatrização. Se bem que eu falei a aula passada sobre o cuidado pós-micropigmentação, que entra na questão de pele, né? E eu falei das pomadas que são pomadas regeneradoras. E aqui a gente vai falar também um pouquinho de pomada que a gente faz no procedimento. Eu uso muito pomada durante o procedimento, então eu vou falar também em citar. Então a gente vai falar de químicos, pigmentos, anestésicos e pomadas. E do mecânico, a gente vai falar do T-Body e as suas lâminas, tá? Que é o que a gente vai aprender. A nossa ferramenta de uso de trabalho no curso de Microblade é o T-Body. O T-Body é uma das ferramentas que a gente usa para fazer o procedimento. O T-Body e as lâminas, que é o que implanta o pigmento e faz a lesão na pele. Lembrando, gente, que eu vou aqui dar uma pausada para falar um assunto que é importante. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas será que eu vou investir nesse curso e vou ter um gasto muito alto, porque os produtos de micropigmentação são produtos muito caros. Se você se aprofundar realmente na área da micropigmentação, você vai perceber que realmente são produtos que não são tão baratos e a gente tem um lucro legal. Só que a princípio, quando você investe, demora para vir esse retorno, né, de lucro. Só que aqui com a Microblade, vocês vão perceber que os gastos ou investimentos, na verdade não é nem gastos, investimentos não são tão caros. Para vocês terem uma noção, um T-Body vocês acham aí na internet por 30, 40 reais. E as lâminas, lógico que vocês têm que comprar uma lâmina de boa qualidade que eu vou falar hoje, mas as lâminas você também não paga caro. Uma média aí, vamos colocar aí de 7 reais vocês vão pagar numa lâmina, então não é caro. E os pigmentos também, vocês vão usar aí 5, 6 gotinhas por procedimento, vocês vão ter um gasto aí de uns... Se você dividir esse pigmento em tantos procedimentos, vocês vão perceber que vocês vão gastar aí também uns 10, 15 reais. Então não é caro, não é, o investimento é palpável, o investimento dá para vocês fazerem sem ter que gastar rios de dinheiro, tá? É essa a minha proposta. Se eu tivesse todas essas informações desse treinamento Microblade 360, se eu tivesse, quando eu iniciei na micropigmentação, eu estava no céu, porque tem informações muito legais, informações que são reais, informações certeiras que você faz e vai ter retorno e dão informações que a gente não precisa gastar tanto para fazer
fazer o procedimento. Tem coisas que a gente não precisa ter para fazer o procedimento. Então, tudo isso a gente vai aprender e é o que eu quero dispor para vocês. Então, essa ideia de que o investimento tem que ser absurdamente caro, tira isso da cabeça, que vocês conseguem fazer procedimentos com um investimento bem acessível a todos. Bom, então o primeiro assunto que a gente vai falar agora é sobre anestésico. Por que a gente tem que usar um anestésico para o procedimento ficar um pouco confortável para o cliente? Lembra que eu falei na aula passada que a gente atua na segunda camada e na segunda camada tem nervos, receptores sensitivos no qual a gente sente a dor? Então, se a gente está trabalhando na segunda camada, consequentemente a cliente terá dor ou incômodo. Isso varia muito, viu, gente? Eu atendo muitas pessoas no meu dia. Então, assim, eu tenho clientes que não sentem nada, eu tenho clientes que não pode nem relar, que já dói. Então, a sensibilidade vai variar muito de pessoa para pessoa, mas todas terão um incômodo, tá? Então, por isso que a gente usa o anestésico. Então, a gente tem dois tipos de anestésico, o de pele aberta e o de pele fechada. O de pele fechada, o que seria? É aquela pele que vem pra gente íntegra. A gente faz o designer, faz a marcação e aplica o anestésico. Ela não tem lesão nenhuma ali. E o de pele aberta já é uma pele com lesão, ou seja, a gente já fez o esqueleto, a gente já abriu um pouco essa pele. Então essa pele, ela está aberta, ela já tem algum tipo de lesão, já começou ali o processo de querer cicatrizar ali no local. Então é uma pele aberta. Tem diferença? Tem. Normalmente os de pele fechada, um anestésico para ser eficiente precisa de ter 3 ativos. Não sei se vocês já ouviram falar que o Enla é um anestésico, porém ele tem 2 ativos. Não sei se vocês já usaram no procedimento de vocês, mas o Enla ele não tem um resultado tão eficaz. Ele não anestesia muito bem a pele. Então, o anestésico, para ser perfeito, ele precisa de 3 ativos. Quais são esses ativos? Lidocaína, prilocaína e benzocaína. Bom, esses 3 anestésicos juntos, eles terão um resultado eficaz. Então, a gente vai passar na cliente e a cliente vai ter um desconforto menor. Lógico que, como é pele fechada, não tem lesão, a gente precisa ocluir. O que é isso? A gente precisa cobrir esse anestésico com papel filme. Qual que é a intenção do papel filme? É esquentar para dar uma ação melhor. Então ele potencializa a ação. Tá? Então agora a gente vai falar do anestésico de pele aberta. Normalmente o anestésico de pele aberta tem 2 desses ativos e um ativo que é importantíssimo e é o que caracteriza ele de pele aberta, que é a epinefrina. A epinefrina, gente, ela é um anestésico que ele tem uma ação de coagulação sanguínea, ou seja, ele dá uma estancada no sangue e ele tem um efeito anestésico muito bom, mas quando a pele já está lesionada, quando ele consegue entrar mesmo lá na segunda camada, então aí ele tem um efeito melhor. Então, quando tiver epinefrina, ele já é um anestésico de pele aberta. Ele pode ser usado numa pele fechada? Pode, só que aí a gente vai ter só 2 ativos e a epinefrina na pele fechada não tem ação nenhuma, então vocês vão ficar só com 2 ativos, ele não vai ser tão eficiente. O ideal é que vocês usem um anestésico de 3 ativos antes de lesionar a pele e depois de lesionar um anestésico com epinefrina, porque além dele dar uma estancada no sangue, ele vai ter uma ação melhor para vocês trabalharem e a cliente não ter o desconforto. Só que o anestésico de pele aberta que tem epinefrina, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque se ele tiver em quantidades elevadas, ele pode fazer mal para a saúde, ele dá taquicardia, ele dá um pouquinho de complicação no coração.
Então a gente tem que tomar cuidado com a epinefrina, trabalhar na quantidade permitida, tá? E não ter problema nenhum. Não sei se vocês já perceberam fotos de alguns trabalhos, de profissionais que vocês gostam, que vocês seguem. Quando ela tira a foto, vocês percebem que do lado da sobrancelha tem um esbranquiçadinho. Vocês veem o fio certinho que ela desenhou e do lado aquele esbranquiçado. Esse esbranquiçado se dá por conta da epinefrina, porque ela estanca o sangue, ela tira todo o sangue, então a pele fica até branca, porque não fica com circulação ali. Então, normalmente é a epinefrina que faz isso. Então, a gente, sabendo desses dois tipos de anestésico, a gente consegue trabalhar com segurança e conforto para a cliente. Por que segurança? Se a cliente deita na maca de vocês e começa, ai, tô com dor, ai, espera, você fica nervosa, a cliente fica nervosa e você fica mais insegura do que você já estava no início. Então, se a cliente deita, você coloca uma musiquinha, passa o anestésico, age legal, a cliente fica tranquila, você também fica tranquilo para terminar esse procedimento com sucesso. Então, o anestésico, gente, é essencial para um trabalho confortável, para a cliente ficar confortável e para você também ficar segura, não ficar insegura em relação às dores e às reclamações da cliente. Bom, meninas, então agora nós vamos falar sobre pigmentos, ainda na área química. Lembra que eu falei para vocês? Na área química a gente vai trabalhar com anestésico, com os pigmentos e com a pomadinha que eu uso durante o procedimento. Então agora a gente vai falar dos pigmentos. Bom, quais são as cores que nós iremos trabalhar? Castanho claro, castanho médio, castanho escuro e castanho escuro intenso. São essas as cores que vocês irão fazer os procedimentos nas clientes. Bom, então essas cores elas vão estar relacionadas ao fototipo de cada cliente. Então vamos lá, a gente tem o fototipo do 1 ao 6, onde o fototipo 1 são pessoas brancas que queimam e não se bronzeiam. O fototipo 2 são pessoas brancas que se queimam, se bronzeiam um pouco. O fototipo 3 são pessoas que já começam a ficar morenas, se queimam, mas se bronzeiam mais, quer dizer, se bronzeiam e se queimam um pouco. Aí a gente tem o fototipo 4, que são morenas, que se bronzeiam bastante, que se queimam um pouco. Fototipo 5 já são negras, que não se queimam e só se bronzeiam. E o fototipo 6, que são as negras mesmo, que elas só se bronzeiam e não se queimam nada. Então, de acordo com o fototipo 1 ao 6, a gente vai escolher a cor. O que interfere de eu escolher a cor? O fototipo, a cor do pelo da cliente e a quantidade de pelo. Então, vamos lá. Bom, então, o que vai interferir da gente usar as cores? O fototipo, a cor dos pelos e o volume dos pelos. Bom, vamos dar um exemplo comigo. Eu sou uma pessoa de fototipo 3,5 a 4 e eu tenho bastante pelo. Faz de conta que eu tenho pelo raleado. Se eu tivesse a quantidade de pelo que eu tenho aqui, eu iria usar qual cor? Ou castanho escuro ou castanho escuro intenso, dependendo da técnica que eu fosse fazer. Mas se eu não tivesse pelo, vocês teriam que usar o médio, para não ficar aquela coisa grosseira. Vocês poderiam usar o médio, fazer uma shadow e ia ficar lindo. Tá? Então, vocês têm que analisar isso, o fototipo, depois a cor dos pelos, se ela tem um pelo muito preto, e depois o volume dos pelos, se ela tem pouco ou tem muito pelo. Isso aí interfere na escolha da cor. Mas, de qualquer forma, o claro a gente vai ser fototipo do 1 ao 3, o médio do 3 ao 4, o escuro do 4 ao 6, do 4 ao 5 e o intenso, o 6. Vê se tá dando para entender. Castanho claro, fototipo 1 e 2, castanho médio 3 e 4, castanho escuro 4 e 5, castanho escuro intenso 5 e 6. E aí vai interferir também a cor dos pelos e o volume de pelo. Aí a gente vê qual castanho que a gente usa aqui, tá? Bom, hoje em dia, pessoal, a gente precisa saber qual que é o CI dos pigmentos. O que é isso? É o Color Index.
é um RG dos pigmentos. A gente precisa saber se esses pigmentos quais as cores que vai. Se vai amarelo, se vai vermelho, se vai preto. Então a gente precisa saber quais as cores que vai para a gente saber em qual fototipo a gente usa. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de pigmentos inteligentes no mercado, que antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha aqueles pigmentos que tinha um monte de azul, que aí as sobrancelhas ficavam esverdeadas, ficava aquele cinzão cadeia. Então hoje a gente não tem mais isso, a gente tem os pigmentos inteligentes. Então o que são os pigmentos inteligentes? Eles já vêm aquecidos ou pronto para a gente usar na cliente. Por exemplo, se eu uso um castanho escuro e ele é um pigmento inteligente, ele já vem aquecido, ele já vem com uma quantidade de vermelho ou amarelo. Então ele já vem aquecido para a gente trabalhar na pele da cliente. Então hoje em dia a gente precisa entender, saber as cores que vai pra gente saber, porque cada fototipo vai pedir um pigmento, que nem os castanhos claros. As pessoas que são castanhas claras, elas não têm melanina muito arroxeada, elas têm a melanina avermelhada, então elas já são quentes por natureza. Então quando você for usar um pigmento, você não pode usar ele aquecido, porque se ele tiver vermelho ou amarelo, você vai deixar ela mais vermelha do que ela já é. As pessoas morenas já têm uma coloração de pele mais arroxeada, já não tem uma coloração de pele avermelhada. Então essas pessoas a gente precisa usar pigmentos aquecidos. No caso do castanho escuro, se ele estiver aquecido, tá excelente, porque você vai usar uma morena, e a morena ela tem um fototipo puxado para o roxinho, para o azulado, ou seja, é uma cor de pele meia fria. Se vocês quiserem fazer um teste, vocês pegam aqui no antebraço de vocês e apertem bem firme e soltam. Aí você vai enxergar que cor que vai ficar ao redor. Se for arroxeada, se for avermelhada, você vai saber qual que é o seu subtom. Então aí você já vai saber qual cor que você vai usar, se está aquecido ou se está esfriada. Lembrando que peles quentes pedem pigmentos frios e peles frias pedem pigmentos quentes. Você, partindo dessa base, vocês conseguem fazer qualquer trabalho eficaz. Então as peles quentes pedem pigmentos frios e as peles frias pedem pigmentos quentes. Quais são os pigmentos quentes? Pigmentos que contêm vermelho, amarelo, laranja, é um pigmento quente. Qual que é um pigmento frio? Pigmentos que contenha. Hoje em dia, é o que eu falei pra vocês, hoje em dia os pigmentos são inteligentes. Antigamente tinha muito azul. Hoje eles tiraram o azul que estava deixando as sobrancelhas com o resultado cicatrizado muito feio. Então hoje eles estão aquecendo os pigmentos com o preto. Então o preto tem uma quantidade de azul, então ele é frio. Roxo é frio, verde é frio. Tem pigmentos que vocês olham a base dele e vocês enxergam esverdeado. São pigmentos que a base já é fria, então a base já é fria. Então se vocês pegarem uma sobrancelha avermelhada, vocês já jogam ele puro e vai ficar ótimo. Tem pigmentos que a base é amarela, então a base é quente. Então se você vai pegar uma loira, você tem que jogar um pouquinho de uma cor para dar uma esfriada. Então se vocês usarem esta mentalidade aqui, que o quente pede o frio e o frio pede o quente, vocês conseguem fazer qualquer trabalho. Lógico que vocês têm que entender as cores primárias, as cores secundárias, enfim, isso aí vai estar tudo no curso especificando bem para vocês entenderem. No curso Treinamento Microblading 360, que é o fundamento dessas aulas aqui que eu estou dando para vocês. Bom, meninas, outra questão que vocês vão querer saber e se aprofundar mais, eu vou citar alguma coisa brevemente, mas depois eu explico para vocês.
são pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. Vocês devem ver aí as fábricas, as marcas que produzem os pigmentos, e elas lançam linha orgânica, linha inorgânica, e vocês ficam sabendo, qual que eu vou usar, orgânico ou não orgânico? Então eu vou falar uma coisa aqui breve que vai dar uma clareada aí na mente de vocês. Os pigmentos orgânicos, eles têm alto poder tintorial. Alto poder tintorial. Então, gente, se ele tem alto poder tintorial, ele é bom para microblade, porque a gente não pode aprofundar muito na microblade. Então, ele é um pigmento legal para a gente fazer a microblade. Já o pigmento inorgânico, ele tem mais cobertura. Ele tem uma questão mais de cobertura, ele cobre melhor. Então ele serve mais para técnicas que você tem que aprofundar mais, colocar um pouquinho mais de pressão. Por exemplo, a microblade, que a gente tem que ter uma pressão suave, pigmentação de lábios, que a gente tem que ter uma implantação bem leve, tudo orgânico. Inorgânico é quem tem a mão um pouquinho mais pesada e aí aprofunda mais, porque ele tem uma maior cobertura. Então, a gente que vai trabalhar com microblade, a gente tem que trabalhar com os pigmentos orgânicos. Porém, os pigmentos orgânicos, eles não são tão resistentes à luz. Os que tomam muito sol, quando faz a microblade, a durabilidade é menor. Tem gente que não liga, que a pele tá lá tudo regaçada, que toma sol, que não usa filtro, com 6 meses já estão ligando pra gente. Minha sobrancelha clareou, quero retocar. É por conta disso. Como a gente usa o pigmento orgânico, ele tem um alto poder tintorial, mas ele não é tão resistente à luz, então ele dá uma saturada mais rápido se você não tomar os cuidados que tem que tomar. Bom, gente, então a parte química a gente já falou. Faltou a pomadinha, vou falar rapidamente da pomada. Nos procedimentos, quando eu uso a pomada, eu uso uma pomada para acalmar essa pele. Normalmente, quando eu faço o procedimento, aplico para dar uma saturadinha o pigmento e depois eu retiro com uma pomadinha regenerativa. Normalmente eu uso a Efederm, se vocês quiserem anotar. Efederm. Essa pomadinha, gente, ela tem o poder de acalmar essa pele, de limpar essa pele e hidratar. Então eu logo já uso ela, tiro o resto de pigmento com ela. Aí eu passo uma espuminha de limpeza que vocês podem comprar, e tem diversas marcas aí que vendem produtos de microblade. Uso essa pomadinha e uso esse gelzinho de limpeza, e no final, depois que eu tirei as fotos, que eu já deixei tudo ok, aí eu passo a pomadinha de regeneração, que é o que ela vai usar na casa dela, que eu indico. Que eu particularmente uso a Long Life, mas tem várias marcas aí no mercado que vocês podem tá usando, tá? Então, voltando aqui, vamos falar sobre o T-Body, que é o indutor manual. O que é o T-Body? É a ferramenta que a gente vai usar para fazer o procedimento. É um indutor manual, normalmente ele tem uma ponta onde a gente coloca a lâmina e a outra ponta. Tem uns que tem luz, tem outros que tem uma outra ponta para colocar um outro tipo de lâmina. Enfim, normalmente é uma caneta indutora de pigmento, mas a gente vai induzir ele manualmente, não é ligado na energia. Por isso que pessoas que têm marca-passo podem fazer o procedimento, porque não tem nada de energia. Então, como surgiu, na verdade, o T-Body? Surgiu porque com o T-Body, pessoal, a galera conseguia fazer fios muito fininhos, muito realistas, curvado, coisa que não estava conseguindo fazer com o dermógrafo antigamente. Então, no começo ela foi muito criticada, essa técnica, tá? Porque o pessoal falava que não implantava, que ia dar cicatriz, que punha muita pressão. Hoje caiu por terra todos esses conceitos, porque o pessoal viu que dá para fazer bons trabalhos e que os resultados às vezes é até melhor que com o dermógrafo, principalmente para quem está iniciando, que ainda não tem aquela experiência, não tem aquela vivência com o dermógrafo.
pega um T-body e consegue fazer fios lindos se treinar corretamente. Então, assim, hoje em dia o T-body ele tá também aí nas técnicas mais queridinhas dos profissionais e na escolha das clientes, porque hoje em dia as clientes têm acesso à internet, então elas sabem o que é legal, o que fica realista, o que não fica bom. Então elas chegam pedindo um procedimento. Então vocês vão ver que elas também têm bastante conhecimento de como é feito, porque elas pesquisam. E a microblading é uma das técnicas queridinhas da mulherada, tá? Então a gente vai usar o T-body e vamos falar dele e das lâminas. Gente, imagine que é a pele. Vocês vão pegar a lâmina U assim, o U ficar aqui, tá correto. O U ficar meio viradinho, ó, tá vendo? Pegando aqui. Aqui tá correto, pegando meio aqui também está correto, porque a lâmina é um U. Então você pode passar ela, ó, ela vai ficar ideal. Então a lâmina U eu gosto bastante de trabalhar. A chanfradinha, quando a pontinha tá pra cima, ó, e aí ela tá pegando aqui na pele, tá correto. Agora quando essa ponta tá pegando na pele, ó, e aqui não tá pegando, está errada. Essa ponta aqui não implanta pigmento. O que implanta, ó, é essa partinha dela aqui, ó, que vai fazer a passada. Normalmente essa ponta aqui ela é para segurança. Ela dá uma segurada para você não fazer um corte e errar. A U não, a U já vai. Você tem que tomar cuidado também com a U. Mas essa ponta aqui é mais para parar. Você faz o corte e para, você faz a lesão e para. Então aqui tá correto, aqui tá errado, tá? Então eu gosto bastante de trabalhar com a lâmina U. Eu acho que sai desenhos bem curvadinhos, fiozinhos bem com curvatura linda, eu gosto bastante. Gente, outra coisa que vocês devem estar me perguntando. Nossa, será que eu tenho dom para saber química, pigmento, saber essas lâminas, cortar essa lesão, lesionar a pele, fazer esses desenhos? Será que eu tenho dom? Eu nunca nem mexi com isso na minha vida. Gente, tudo é uma questão de se profissionalizar, de você fazer o curso, se aperfeiçoar, se adequar, praticar as técnicas, fazer tudo conforme manda o curso. Se você seguir o passo a passo desse curso que eu vou falar para vocês na próxima aula, que é o treinamento Microblading 360, que ele é tipo um passo a passo de como você vai fazer para conseguir fazer sobrancelhas perfeitas. Não existe essa de dom. O que existe é foco e treino. Se você focar, aprender tudo isso que eu tô ensinando, lógico que aqui eu estou falando alguns pontos relevantes. No curso eu vou falar completo, mais aprofundado, vai ser um curso assim, completo mesmo e fácil, de fácil aprendizagem. Se vocês conseguirem estudar tudo que está no curso e seguir o treinamento certinho, vocês vão conseguir fazer sobrancelhas realistas sem precisar ter dom, e sim treino. Então, não existe essa, eu não tenho dom. Não tem essa. Se você falar, eu não vou fazer porque eu não tenho dom. Não, você tem que pôr, não, eu não vou fazer porque eu não quero. Porque o dom não é obstáculo para vocês conseguirem realizar esse procedimento. Se vocês fizerem o que eu estou falando, o passo a passo, como vai estar no curso, vocês vão conseguir fazer trabalhos totalmente profissionais.